Olá, meu nome é Natália da Silva Gomes, eu sou acadêmica do nono período do curso de Odontologia da Faculdade Vértice Univerticas, situada na cidade de Matipó, Minas Gerais, autora do trabalho intitulado A Utilização do Corpo Adiposo da Bochecha no Protocolo para o Tratamento da Comunicação Bucosinusal e da Fístula Bucoantral, da coautoria de Rodolfo Alves de Pinho, Laura Chaves Cota, Pablo Lédia Clemente Fonseca, orientado pela professora doutora Jéssica Cristina Avelar. A comunicação bucosinusal é uma solução de continuidade que ocorre entre o seio maxilar e a cavidade bucal. Quando esse quadro se cronifica, o canal de comunicação passa a ser formado por tecido conjuntivo fibroso e epitélio, sendo denominado fístula oroantral. O diagnóstico da comunicação bucosinusal pode ser feito clinicamente através da manobra de Valsalva, onde se pede ao paciente que com as narinas tapadas e a boca aberta ele expire. Então o dentista observa se há saída de ar pelo alvéolo. Se isso acontecer, é porque está presente a comunicação bucosinusal. As causas da comunicação bucocelusal estão relacionadas a exodontias, principalmente a do primeiro molar, devido à íntima relação das raízes desse elemento dentário com o seio maxilar. Também se relacionam com lesões patológicas no seio da face e com a remoção de cistos e tumores no palato. Também está relacionado ao quadro de traumatismos e também se relaciona com a reabsorção do seio maxilar por lesões periapicais. Como consequência da comunicação bucosinusal e da fístula oroantral, temos a contaminação do seio maxilar pela flora bucal, levando ao quadro de sinusite aguda e de sinusite crônica. O tratamento da comunicação bucosinusal, ele visa o fechamento da mesma, podendo ser feito através do retalho palatino rodado, do retalho deslizante vestibular e do enxerto pediculado do corpo adiposo da bochecha. O corpo adiposo da bochecha, corpo adiposo bucal ou bola de Bichat é uma estrutura anatômica arredondada e biconvexa encontrada entre os músculos bucinador e o ramo da mandíbula, apresentando um corpo principal e 4 processos: o bucal, o pterigoide, o pterigo-palatino e o temporal. A função da bola de Bichat inclui o amortecimento dos movimentos mastigatórios e dos movimentos musculares e a conformação da face. Ela tem um alto suprimento sanguíneo devido à irrigação pelos ramos temporal profundo e bucal da artéria maxilar, pelo ramo facial transverso da artéria temporal superficial e pelos pequenos ramos da artéria facial. O corpo adiposo da bochecha é caracterizado como um tecido que possui as seguintes dimensões: 10 ml de volume, 6 milímetros de espessura e 9,3 gramas de peso. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão literária a respeito das vantagens e desvantagens da utilização do enxerto pediculado do corpo adiposo da bochecha no tratamento da comunicação bucosinusal e da fístula bucoantral em relação aos retalhos palatino rodado e retalho deslizante vestibular. Trata-se de uma revisão de literatura utilizando as bases de dados Cochrane, Google Acadêmico, ICIELO, PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde. Foram incluídos artigos publicados entre os anos de 2015 e 2021, do tipo revisão de literatura, revisão sistemática da literatura e relato de caso, disponíveis em inglês ou em português, textos completos e de acesso gratuito. Os critérios de exclusão foram monografias, dissertações e resumos, textos incompletos e de acesso pago, trabalhos de outros tipos que não os citados acima e trabalhos em outros idiomas que não os citados acima. Foram obtidos 17 artigos, sendo que 3 foram excluídos, pois se encontravam repetidos. 14 artigos foram avaliados, sendo 7 relatos de caso, 2 revisões sistemáticas da literatura e 5 revisões da literatura, sendo 10 publicados em português e 4 publicados em inglês. Como características, o retalho palatino rodado apresentou as vantagens de boa vascularização, boa espessura e qualidade de tecido, acessibilidade, e sendo indicado em casos onde o retalho bucal falhou. Como desvantagens, obteve-se a difícil rotação do palato, possibilidade de necrose, a hemorragia da artéria palatina maior no caso da mesma ser incisada durante a confecção do retalho, desconforto devido à área cruenta e a possibilidade de exposição óssea. Quanto ao retalho deslizante vestibular, obteve-se as características de menor área cruenta em relação ao retalho palatino rodado, facilidade de realização,
pouca morbidade e possibilidade de anestesia local, sendo que o retalho palatino rodado e o enxerto pediculado da bola de Bichat também podem ser feitos com anestesia local. E as desvantagens foram que, em defeitos muito extensos, não se consegue o fechamento sem tensão com o retalho deslizante vestibular. E ele também pode promover o estreitamento do sulco vestibular, o que dificultaria a reabilitação protética. Como características do enxerto pediculado do corpo adiposo da bochecha, obteve-se as vantagens de fechamento de comunicação de tamanhos e localizações variadas, obtendo o melhor índice de sucesso de tamanho médio, baixa taxa de morbidade, baixa incidência de falhas, alta aplicabilidade, excelente vascularização e um excelente tamanho de retalho. Como desvantagem, obteve que ele só pode ser usado uma única vez, pode causar a possibilidade de trismos e dificuldade de abertura bucal, havendo casos de retração ou deiscência do enxerto. Ele também pode provocar assimetria facial e gerar alterações da fala e gerar inchaços da face em relação ao retalho palatino rodado e ao retalho deslizante vestibular. Como considerações finais sobre a comunicação bucosinusal, o melhor tratamento é a prevenção. Mas nos casos onde ocorra a comunicação bucosinusal, o tratamento de escolha ele vai depender do planejamento, dos aspectos do caso e dos aspectos do paciente. E a escolha da técnica ela vai depender do caso, do tamanho da comunicação e da habilidade do cirurgião dentista. Seguem algumas das referências utilizadas.